Olá, muito obrigado a você que acompanha o canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação nesse vídeo, nesse canal. E o tema do nosso estudo é o seguinte, gente: é o batismo com fogo e com o Espírito Santo. O que quer dizer isso? O que significa realmente o batismo com fogo e com o Espírito Santo? Esse estudo, ele está em Mateus capítulo 3, verso 11 em diante, e está também nos outros evangelhos, né? Quem quiser conferir depois. E, a princípio, nós vamos começar pelo batismo. O que significa batismo, essa palavra, né? Para poder a gente entender todo o estudo, nós vamos entender primeiro o batismo. Gente, o batismo é uma palavra que vem do hebraico, né? A sua origem, na realidade, é no hebraico, teve lá, que quer dizer imersão ou mergulho, né? Não, eu faço questão de trazer a origem da palavra, o sentido, porque muitas vezes as pessoas nem sabem realmente o que significa batismo. E no hebraico teve lá, que quer dizer imersão ou mergulho, né? Uma prática judaica, israelita, que talvez muita gente pode pensar que foi João que criou, que teve início com João, com o seu ministério, com João Batista, e não foi porque, na realidade, gente, esse ritual, a prática da imersão ou do banho de purificação, ela vem da lei de Moisés, né? Então, quando a pessoa se tornava impuro por tocar no morto, num cadáver e vários outros motivos, aquela pessoa, para poder participar dos serviços no templo ou até mesmo no tabernáculo, na época do tabernáculo móvel no deserto, ela tinha que passar por esses banhos de purificação, né? E que aqui nos dias de João, João traz uma outra conotação que agora é o sentido do arrependimento, né? Que não deixa também de ser uma purificação. E acredito que a maior purificação é o arrependimento. No entanto, na lei de Moisés, na primeira aliança, esses rituais, esses banhos, essas imersões, elas eram feitas para purificar a pessoa quando ela tinha se contaminado, tocando no morto, tocando no cadáver ou outros tipos de contaminação. Então, agora que nós já sabemos o que é o batismo, né, quando ele foi criado, agora, quando João anuncia aqui em Mateus, capítulo 3, verso 11 em diante, João Batista, ele diz o seguinte: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujo não sou digno sequer de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Aqui ele está falando sobre a pessoa de Jesus. Então, João inicia o seu ministério, aquele que vem preparar o caminho para o Senhor, mas depois ele passa para o Senhor, né? Então o ministério agora é conduzido pelo próprio Jesus, depois que ele foi batizado por João. Então João preparava as pessoas para o ministério de Jesus. Então ele preparava com o quê? Com o batismo, com a imersão nas águas, para o arrependimento. Mas ele dizia: vem um, e esse é muito maior do que eu, cujo não sou digno sequer de levar suas sandálias. E ele vos batizará, ou seja, vos mergulhará, ou fará a imersão no Espírito Santo e com fogo. Por isso ele é mais poderoso do que eu. A minha imersão é nas águas, anunciando que vocês se arrependam, diz João. Mas aquele que vem depois de mim, ele é muito maior. Ele vai fazer a imersão de vocês, o mergulho de vocês no Espírito Santo e também em fogo. Aí tá, gente. O que é a imersão no Espírito Santo que João anuncia aqui que Jesus faria? É exatamente trazer ao homem o poder da salvação, o poder da regeneração, o poder do homem se conectar mais uma vez a Deus, é trazer a plena restauração e o amor de Deus para a vida do homem, restaurando o homem, regenerando o homem, fazendo a remissão e a renovação daquela criatura pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, João,
ele não fazia isso, João não tinha esse poder, ele era aquele que preparava o caminho do Senhor, fazendo o batismo com o mergulho, com a imersão, anunciando o arrependimento, dizendo que depois dele viria aquele que era capaz de concretizar essa obra, de trazer agora a imersão no poder de Deus, trazer agora a imersão completa dentro do poder completo de Deus, com a salvação, com o perdão, com a redenção, com a ressurreição e o homem voltando agora mais uma vez a se conectar com o seu Criador, com o seu Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, que faria essa imersão completa dentro do poder de Deus. Mas espera aí, além da imersão ou do mergulho no Espírito Santo, tem também o batismo com fogo, né? João diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Então vamos continuar no verso 12 do 3. E ele tem, João anunciando sobre Jesus, e ele tem na sua mão uma pá, e ele limpará toda a palha do trigo. Ele colocará o trigo no celeiro, mas a palha, o resto, ele colocará no fogo inextinguível. Ou seja, o trigo ele colocará no celeiro, as boas obras, os frutos, o trigo aqui quer dizer as boas obras, os frutos, mas a palha, ou seja, a transgressão, o pecado, o restolho, as impurezas, ele queimará no fogo inextinguível, ou seja, que Jesus tem o poder de, além de emergir, de mergulhar no poder de Deus, de trazer o homem para o pleno poder de Deus, emergir no Espírito Santo, ele tem o poder também de purificar o homem de todas as suas impurezas, de todos os seus pecados. Por isso que ele fala que na sua mão ele tem uma pá. E essa pá, ele separará a palha do trigo lá na eira. A palha, ele queimará, o restolho, ele queimará no fogo inextinguível. Porém, o trigo, né, os grãos, as boas obras, a prática, né, a obediência a Deus, sim, será aceito, ou seja, seria colocado num celeiro, né? Então, isso é o batismo com o fogo, ou seja, Jesus, ele tem o pleno poder dado pelo Pai, através do Pai, de purificar o homem de todas as suas impurezas, né? Assim como diz o profeta, eu purificarei os meus como se purifica o ouro e a prata no fogo. É uma alegoria, na realidade, né? O fogo é usado aqui como uma alegoria, é o poder que Jesus tem de transformar, de purificar e de trazer ao homem a sua condição real de se conectar com Deus, com todo o seu poderoso, livrando de todas as suas impurezas, de todos os restolhos, de todas as palhas, né? Ou seja, de toda a transgressão e trazendo o homem para próximo do seu Criador. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto deixa bem claro, dia de Pentecostes, todos estavam reunidos ali em Jerusalém e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, né? O que foi anunciado aqui. Então, naquele momento, todos foram cheios, ou seja, foram imersos no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, e cada um começou a falar em idiomas diferentes, de modo que cada pessoa que ali se encontrava, de todas as nações, conseguia entender no seu próprio idioma, porque a capacitação com o poder de Deus, a imersão no Espírito de Deus, no poder de Deus, capacita o homem para todas as coisas, né? Inclusive para os dons espirituais, como aqui eles falavam em outras línguas, em outros idiomas, e todos eles percebiam, todos os que estavam ali, todos os visitantes de outras nações, percebiam facilmente porque eles estavam todos imersos, né, no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, e mesmo sem conhecer certos idiomas, eles conseguiam falar através do poder de Deus. Então, gente, a imersão no Espírito Santo é a capacitação dada por Deus através de Jesus para a perfeição do homem, como está lá também em São João, no Evangelho de São João 16, 13, né?
Eu vou, depois enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Então esta é a função do poder de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, de guiar o homem, de convencer o homem e de guiar por todo o caminho da verdade. É capacitar o homem diante de Deus, é revestir o homem da verdade, do conhecimento, da obediência, para que tenha frutos. E esses frutos, ou seja, a sua obediência seja aceita por Deus, né? Então ele nos capacita, diferentemente do que ouvimos muitas vezes e vemos por aí, né, gente? Muita gente sapateando, rodando, né? Um tal do canela de fogo, é o sapato de fogo, e as pessoas caem no chão e depois dizem que estão sendo tocadas ali pelo Espírito de Deus, que isso para mim é uma blasfêmia, tá? Até porque é um comportamento muito parecido e típico das religiões africanas aqui no Brasil. Isso a gente vê muito no candomblé, a gente vê em várias correntes espíritas, né, na religião de matriz africana. Então, é só para deixar bem claro que isso não tem absolutamente nada a ver com a capacitação de Deus, com o poder de Deus na vida da pessoa ou na vida das pessoas. A capacitação de Deus é para levar o homem à obediência e à perfeição diante de Deus. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, São João 16,13, que vos guiará em toda a verdade, em plena verdade, em capacitação, além de receber os dons dados por Deus, o principal de todos eles, que é a obediência a Deus. Essa é a capacitação do Espírito Santo de Deus, dado por Jesus Cristo, que, como João anunciou, vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo.